Bom dia, gente. Como é que vocês estão? Tudo certo? Eu quero comentar com vocês a respeito de algumas coisas importantes do preconceito. O preconceito hoje em dia, ele tem uma dificuldade de relacionamento com quem conceitualiza o próprio preconceito como um processo preconceituoso também. Então, o que eu quero dizer com isso? Que quando a gente diz que não comete preconceito, esse sim comete. Por quê? Porque sem querer você faz isso. Eu, você, qualquer pessoa. A gente tem que olhar com clareza o que significa o meu conceito com o conceito do outro em relação a mim. Nesse relacionamento, seja recíproco ou não, que se vá concretizar os critérios da minha consciência com o meu conceito do que eu conceitualizei daquele processo que eu disse e que eu às vezes não sei do próprio preconceito. Muitas vezes não entendemos se estamos sendo preconceituosos ou não. E esse é o grande dilema, porque muitas vezes, repito e reforço, a gente diz que não é preconceituoso. Ah, eu não sou preconceituoso. Eu tenho o coração aberto, eu sou uma pessoa flexível, não tenho processos em mim de sistemático, de metódico, etc. E tal. Não, a gente sempre desculpas, com desculpas e mil desculpas, que nós não somos preconceituosos. Infelizmente, isso pode se tornar um vício em dizer o que eu não sou com referência ao que eu realmente sou. E esse é um grave problema, porque a sociedade está caminhando para a doença do século, a depressão. Se você tirar o D, o que fica aí? Pressão. Quantas vezes nós somos pressionados? A começar por si mesmo. Muitas vezes eu me pressiono a mim mesmo a não ser preconceituoso. Não que eu tenha que ser, é claro que não. Mas essa pressão o lado dela é benéfico. Mas como fazer isso? Né? Que tipo de atitude em minha conduta eu preciso realizar para que não haja preconceitos da minha vida com relação à vida dos outros? Que outros? Aqueles que estão mais próximos de mim. A minha família, os meus familiares, os meus parentes e, consequentemente, amigos, colegas e etc. E até mesmo pessoas desconhecidas. Então, o preconceito é o mais difícil de a gente controlar. É o mais difícil. Um dos mais difíceis, posso até dizer, não é a conduta de atitude mais difícil, mas é uma das mais difíceis. Por exemplo, vamos entrar aqui num detalhe simples do dia a dia. Você entra dentro de um ônibus, né? Aí tem um lugar ali vago para você sentar. Né? Esse lugar é comum, não é um lugar para idosos ou gestantes, né? Esses lugares especiais, específicos para essas pessoas. Mas é um lugar comum, livre. Só que nesse lugar, antes de você sentar, sentou um mendigo, sujo e fedido. Né? Ele entrou no ônibus, pagou, com pouco dinheiro, pagou e sentou ali. Não sujou a cadeira. Ele estava sim sujo e fedido, mas a cadeira que ele sentou não ficou suja e fedida. Ok? Muito bem. Se você visse, visse, de ver, não de olhar e enxergar, que são conceitos diferentes, ver, olhar e enxergar. Apenas ver. Você viu que o mendigo sentou naquela cadeira, usou a cadeira, utilizou da cadeira, usou e utilizou da cadeira. São coisas diferentes, usar e utilizar também. Mas ele usou e utilizou da cadeira no percurso que ele foi, pegou tal, e desceu o ônibus, desceu do ônibus, né? Só que você não viu isso.
não é mesmo? Aí você vai e senta na cadeira. Se você vê, você senta na cadeira? Essa é a minha pergunta dentro desse processo, dessa questão. Se você vê, você senta naquela cadeira? A cadeira não ficou suja e nem fedida, mas o mendigo sentou naquela cadeira. E aí? Essa é a minha pergunta desse processo de questão. Entre outras. Depois eu te passo mais outras histórias de exemplos. Muito obrigado, um abraço a vocês.